3 operações simultâneas foram deflagradas nesta quinta-feira. O alvo eram esquemas bilionários do crime organizado, foco nos setores de combustíveis e do setor especial financeiro que a gente chama de fintechs. A Polícia Federal foi responsável por 2 dessas operações, o Ministério Público de São Paulo por outra. Reportagem é de Salvador Strano. Foram cumpridos mais de 400 mandados em 8 estados. Segundo as investigações, os grupos criminosos movimentaram quase 140 bilhões de reais de maneira ilícita. O PCC, primeiro comando da capital, usou fintechs e fundos de investimento para lavar dinheiro e se infiltrar na economia formal. 42 endereços na Faria Lima, centro do sistema financeiro, foram alvos da operação. Essas fintechs envolvidas nessa operação, elas bancarizaram dinheiro do crime organizado. Os investigadores descobriram ainda que os criminosos utilizavam uma rede de importadores de fachada para trazer ao Brasil insumos químicos utilizados na adulteração de combustível. Para viabilizar o esquema, os criminosos do PCC chegaram a adquirir um terminal portuário em Paranaguá, no Paraná. Os criminosos atuavam ainda no setor sucroalcooleiro e possuíam 4 usinas produtoras de álcool. Entre os ativos investigados estão 1.600 caminhões e 6 fazendas no interior de São Paulo, além de uma residência de 13 milhões de reais em Trancoso, na Bahia. O Ministério Público de São Paulo identificou 2 homens como líderes do esquema: Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamed Hussein Mourad, o primo. Eles foram presos com mais 4 pessoas nas operações. Além da adulteração dos combustíveis e de lavagem de dinheiro, o grupo ainda é investigado por sonegação de impostos. Os valores podem chegar a quase 8 bilhões de reais. Rafael Alcaldipani, combustível batizado, como é a gíria aqui em São Paulo, por combustível adulterado por essas quadrilhas criminosas. Isto é uma ocorrência que a população até leva assim como parte da vida normal, tipo assim, é um novo normal. Você já sabe qual posto que é batizado, qual que não é, e eles se expandem. O que trouxe hoje um grau, digamos, de estupefação foi a rapidez e a amplitude com o qual a lavagem de dinheiro se adaptou às novas tecnologias. Isso era novidade para você? Então, William, para quem, como eu, que milita nessa área, conversa com pessoas que fazem esse tipo de investigação, a gente já tinha uma ideia, eu já tinha uma ideia de que a situação estava grave. E eu vou dizer, William, no meu ponto de vista, isso é apenas o começo da conversa, isso é apenas a ponta do iceberg. A situação está muito mais complexa do que a gente imagina. O comprometimento dos setores da nossa economia é um comprometimento significativo pelo que se coloca aí. E uma operação como essa, ela é o primeiro ponto, é o primeiro momento onde você colhe mais informações, coleta mais informações para você poder aprofundar essas investigações. Por um lado, o governo, os estados, né? Eu digo o Estado brasileiro, né? É raro a gente parabenizar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro está de parabéns de ter conseguido fazer uma operação como essa e tocar numa investigação dessa que durou praticamente 2 anos, apesar de todas as disputas, todas as dificuldades, e aí tem questões específicas que deixaram com que isso acontecesse, né? Agora, por outro lado, a gente precisa de muito mais do que isso, porque a presença do crime organizado se misturando com o que seria a economia normal, formal nossa, é muito séria e precisa de atenção muito dedicada a nós. Deixa eu só aproveitar e pedir licença aos meus colegas para fazer uma pergunta mais técnica para você, que, como você mesmo disse, milita nessa área. A ocupação dos espaços formais da economia pelo crime organizado. A gente viu hoje no setor financeiro, algum que você destacaria além desse? A gente viu agora na questão de combustíveis, né, que está bastante claro, e construção civil é um outro lugar onde a gente tem indícios muito fortes de investigações acontecendo e colocando que são sérias e que tem sim uma possibilidade da gente estourar coisas muito grandes aí. Já tem coisas que aconteceram e pode aprofundar. E por fim também é setor de transportes, né? A gente viu a questão aí dos ônibus que aconteceu em São Paulo e isso é um outro lugar onde a presença do crime organizado é fortíssima para lavagem de dinheiro. Caio, do lado político, evidentemente, houve uma briga pela paternidade. Quem tem razão nessa briga? Nenhum dos dois lados, vamos dizer assim. Porque essa ação, ela avança, como o professor sugere ali também, em todas as conversas oficiais ao longo do dia, que ela só existiu e ela só foi bem sucedida, como de fato foi a maior da história,
Porque houve uma cooperação de agentes estaduais e agentes federais, o Ministério Público Federal, do Estado de São Paulo, Receita Federal. Ou seja, ela não aconteceria se não tivesse uma união de servidores de Estado. Então, ela é uma operação de Estado. Só que desde cedo, no meu sentir ali, eu notei Brasília com mais afã do que São Paulo, mas São Paulo entrou depois na história, sim. Mas o marqueteiro do governo estava na coletiva. A coletiva com mais de um ministro, né? Tinha o ministro da Justiça, tinha o ministro da Fazenda, né? Tinha toda a equipe ali. Você viu coletiva aqui? Viu coletiva? Vamos pegar nos graus equiparentes. O secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, que tem um programa que foi elogiado pela nota, não sou eu que estou elogiando, eu mal sabia desse programa, pela nota do setor de combustíveis, né? A Única, o sindicato, biocombustível, soltaram uma nota elogiando esse programa. A gente não viu uma coletiva dele, né? A gente não viu uma coletiva do secretário de Justiça. Então, assim, mas depois, insuflado pela reação de Brasília, o governo aqui entrou, o Tarcísio gravou um vídeo afirmando que era graças à estrutura de São Paulo, e aí o negócio tomou corpo e acabou politizado. Nós vamos entrar nisso. Nós temos espaço para examinar em detalhe o que são essas repercussões e reações políticas e o que elas contam para a gente do que os agentes políticos esperam que aconteça. Eu vou voltar um pouquinho ainda, Daniel, a maneira como o governo encara, agora o governo federal, o governo em Brasília, encara esse tipo de operação. William, o tema da violência e da segurança pública é um dos 3 ou 4 mais importantes para o eleitorado, conforme uma série de pesquisas já detectou. Os outros são corrupção, economia, desemprego e todo o extremismo político que a gente tem visto. O governo, obviamente, tentou pegar esse episódio de hoje para dar uma cutucada e uma estocada nos seus adversários e na direita. Para isso, resgatou a PEC da Segurança Pública, que até hoje não teve uma comissão especial instalada, então sobrou ali para os governadores de direita, o governo federal dizendo, olha, não reclamavam tanto de segurança pública? Cadê o engajamento na PEC da Segurança Pública? Isso foi um discurso muito forte. Outro discurso foi muito forte foi resgatar aquela atitude, aquela ação da Receita Federal no início do ano, que foi derrubada depois do vídeo do Nicolas Ferreira, e isso gerou um tremendo desgaste detectado em pesquisas pelo governo para dizer, olha, se aquela instrução normativa da Receita tivesse ido adiante, as fintechs não teriam feito ou teriam um caminho mais difícil para fazer o que fizeram. Então, o governo tentou resgatar isso. Agora, é um processo cheio de contradições, porque também dormita lá no Senado Federal, e sem nenhum esforço da base governista, sem nenhum empenho do Ministério da Fazenda, um projeto de lei do devedor quanto mais, que esse sim fecha o cerco a uma série de ilegalidades e a economia ilícita, que está espalhada não só no mercado de combustíveis, mas garimpo ilegal, tabaco, bebidas alcoólicas. Esse projeto está ali, com o relatório pronto para ser votado. E aí, hoje, tem uma correria para dizer, não, o Senado pode votar na semana que vem. Por que na semana que vem? Por que o governo não se engajou ao longo dos últimos meses todos? Então, claro que a artilharia do governo vai para um lado, mas com uma série de contradições embutidas. Faria Lima hoje, o nome foi considerado sujo. Thaís Herede. Está sujo? Olha, William, a Faria Lima já tem o seu estigma, né? E ela não vai perdê-lo em função do que aconteceu hoje. Mas há um temor real de demonização das instituições financeiras, né? Especialmente no caso das fintechs. Hoje eu conversei bastante com grandes fintechs, grandes entidades representativas do setor com essa preocupação, buscando inclusive interlocução com Brasília para alertar sobre este cuidado. O Brasil tem mais de 2.000 fintechs. Na lista que rodou hoje na Praça das Empresas envolvidas todas na operação,
apenas 2 tinham uma identidade específica como fintech, mas pode haver tantas outras que estão escondidas ali, misturadas com holdings de participação. Mas ainda assim, a percepção do setor é que é um universo de empresas, um universo pequeno de empresas num grande mercado de empresas de tecnologia do setor financeiro. Então, há um temor sobre isso. Há também uma aceitação e uma cobrança do governo das grandes e daquelas que operam legalmente para que haja, sim, uma equalização das regras. Por exemplo, a recuperação daquela norma que foi derrubada pelo próprio governo no começo do ano por causa da confusão da taxação do PIX, porque dizem, olha, a mesma coisa que vale para o setor de combustíveis. Se você inibe a ilegalidade, aqueles que são legais acabam ganhando no mercado. Então, apoiam a atitude do governo de apertar as regras para as fintechs, há esse debate. Agora, há uma preocupação com isso, com a demonização. Então, por exemplo, surge lá uma ideia de fazer uma CPI PCC e fintechs. Então, fala, olha, quer dizer então que todas as fintechs estão erradas? Essa foi uma tecnologia que surgiu e se desenvolveu rapidamente no Brasil, promovendo inclusão financeira, promovendo digitalização, barateamento do crédito. Então, tem um cuidado extremo com isso. Agora, há uma outra preocupação, William, que eu quero chamar a atenção aqui. O Daniel lembrou o projeto de lei do devedor contumaz. Há uma peça importante que também está no Congresso Nacional e que o governo não quer nem ouvir falar, que é a proposta de emenda à Constituição que dá autonomia operacional para o Banco Central. Nós falamos pouco do Banco Central hoje durante o dia. O Banco Central é peça-chave nessa reconstrução ou nessa tentativa de fortalecimento institucional, porque ele é o regulador e o fiscalizador do setor financeiro. E o Banco Central está sem dinheiro, está perdendo o staff. Então, enquanto o mercado financeiro expande, são mais de 30 mil fundos de investimentos no Brasil, mais de 2 mil fintechs, enquanto o sistema financeiro expande, o Banco Central diminui. Então, se nós estamos falando de instrumentos para que o governo, as agências consigam alcançar e mais fundo nessa ponta do iceberg que a gente ouviu aqui, é preciso dar instrumentos e ferramentas para isso, que hoje o Banco Central, por exemplo, se não tiver autonomia administrativa, corre o risco de ficar sem. Rafael, vamos então a essa ponta do iceberg circunscrita ao setor financeiro. É possível, do seu conhecimento dessa questão, ter uma avaliação do grau de penetração, contaminação do setor financeiro brasileiro pelo crime organizado? William, se me permite, eu queria voltar só numa questão anterior, rapidinho, que é a questão do protagonismo nesse tipo de operação. Claro, fique à vontade. Operações contra o crime, elas falham muito por causa do maldito ego, das pessoas quererem ter protagonismo e tirar o protagonismo. Porque quando você tem ações como o que aconteceu hoje, feita pelo governo federal, você acaba gerando uma desconfiança e você quebra as redes de confiança e credibilidade que são muito difíceis de serem instituídas. É por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade nesse tipo de ação e como a gente tenta virar o pai da criança nesse tipo de ação, como o governo federal hoje tentou fazer de uma forma no mínimo deselegante, para dizer o mínimo. No mínimo deselegante, que é um trabalho que junta todos os atores ali, Ministério Público de São Paulo, Receita Federal, Polícia Federal, as polícias estaduais, todos eles foram muito importantes e só deu certo porque eles conseguiram, numa confluência de astros únicas e rara de se ver no Brasil, conseguir construir uma articulação e investigação como essa. Com relação ao setor financeiro, eu não acredito e não vejo que o setor financeiro está carcomido, digamos assim, pelo crime organizado. Isso me parece, esse que aconteceu hoje, ele está limitado, a questão da lavagem de dinheiro, ela está limitada em algumas fintechs, em alguns lugares específicos aí, né? São mais de 2.000, como foi ponderado anteriormente, mas a gente não pode perder esse controle, né? A operação de hoje ela é muito importante porque ela desvenda mecanismos de lavagem de dinheiro e ela impede que esses mecanismos continuem a existir. E é por isso que todos esses projetos de lei que estão sendo colocados, todas essas regulações, elas são muito importantes de acontecer. Como muito bem foi ponderado antes, precisa fortalecer o papel do Banco Central. Chegou a hora, aproveitando que a gente sabe que o tempo da política muitas vezes acontece pela urgência dos fatos, chegou a hora do Congresso Nacional se debruçar, pegar
projetos de lei que são importantes, não esses que aumentam penas, mas esses que aumentam penas, talvez alguns sejam necessários, evidentemente, mas não é apenas isso, como a bancada da bala faz querer crer, mas desses de regulação, de uma tentativa de você fortalecer a legislação brasileira para realizar uma fiscalização. Eu conversava com um ator importante da Força Tarefa hoje, ele me dizia, professor, um dos problemas mais graves que a gente tem é que o Brasil tem muita dificuldade, tanto de regulamentar quanto de realizar as fiscalizações que deveriam ser feitas. E isso vira um oceano aberto para o crime organizado nadar de braçada. O que está acontecendo no Congresso, Daniel, começando por você, depois passando para o Caio? Em relação a essas questões específicas levantadas agora. Veja, esse ponto eu queria destacar, só não deu tempo de explicar, porque fica parecendo grego a gente falar do PL do devedor quanto mais. O que é isso? Você tem em torno de 200 bilhões de reais em dívidas de impostos não pagos, concentradas, essa dívida concentrada em não mais do que 1.200 CNPJs ou CPFs. Ou seja, são devedores constantes, regulares e que devem, porque geralmente são práticas ali do crime organizado, vem de lavagem de dinheiro e, portanto, não estão preocupados em pagar impostos, né? Essa legislação, esse projeto de lei que está em discussão há alguns anos já, avançou na Câmara, avançou no Senado, falta essa votação em caráter final no Senado, ela fecha o cerco e impede que esses devedores voltem a abrir empresas e voltem a ser fontes de ilegalidade. E aí é interessante a gente ver o seguinte, como é que o crime organizado afeta a economia real. Eu estava resgatando aqui um relatório de algum tempo atrás do Bradesco, que mostra que as 3 maiores distribuidoras de combustíveis do país, que são Raízen, Vibra e Ultrapar e Ipiranga, poderiam valer, valor de mercado, 11% a 17% a mais se elas não tivessem que competir com o crime organizado. Então, é esse tipo de iniciativa que, se o Congresso aprova e se o governo implementa, rebate na economia real.